Vamos começar, então. Eu quero ler dois textos aqui. Um está lá em Hebreus 11, de 8 a 9. Quem puder abrir aí. Hebreus 11, de 8 a 9. Fala assim: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E o outro texto nós vamos ver lá, Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Fala o seguinte: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, veja bem, tudo quanto foi outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, ó Deus, tão atual, tão maravilhosa, tão cheia de poder. Muito obrigada, Deus. Nós realmente nos ajoelhamos diante do Senhor em adoração e pedimos mesmo, Senhor, que essa palavra, que é tão pura, tão maravilhosa, que essa palavra possa encher o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, e que realmente, ó Deus, ela possa nos transformar, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Colocamos esse tempo diante do Senhor, que o Senhor mesmo, ó Deus, conduza essa palavra. Pedindo, eu peço pela vida de cada uma das irmãs, pela minha vida também, que a gente possa mesmo, ó Deus, estar aos teus pés nesta manhã. Guarda os nossos pensamentos, os nossos corações. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Então, eu queria deixar abrir esse espaço para aquelas irmãs que leram e querem compartilhar algo conosco. Aí você pode tirar seu microfone do mudo está compartilhando, tá bom, queridas? Não fique esperando uma pela outra, não. Raquel, eu fiquei um pouco perdida aqui, porque eu fiquei esperando a gravação, né? Só É, para dar uma linha. Então, eu não, desculpa a minha ignorância, que eu não sabia o que por onde ia começar hoje, entendeu? ah, Se tá. é pela vida mesmo de Abraão, ou se, Uhum, aí seguindo aqui os textos, né? Aí eu não sabia uhum. se era, aí eu fiquei É, meio. ficou mesmo, Márcia. Eu acho até que eu não coloquei muito claro no grupo, mas é porque a gente ia fazer só o que eu estava pensando, estou pensando é o seguinte: a gente só recordar assim, numa frase só, Noé, porque nós paramos mais ou menos ali em Noé, mas a gente não falou nada de Babel. Nós vamos falar um pouquinho sobre Babel, para depois então entrar na vida de Abraão. Eu, Bom? eu, eu vi alguma coisa de Abraão, então, Ok. conforme a gente for andando, a gente, né? Né, pode ser, se quiser compartilhar agora também vai ser bom, não Não, tem é só problema para não. não sair do seu cronograma aí, porque aí na hora do Abraão a gente fala um pouquinho. Ah, então tá, mas aí você pede, você abre seu microfone e fala então, por favor, tá? Alguém mais queria falar, queria compartilhar? Albinha, meninas, vamos lá. É, eu vou falar então Ô, sobre Adélia, fala. essa questão da Torre de Babel, né? É porque era uma língua só. Todos os povos se entendiam na mesma língua.
E a partir do momento que houve essa confusão de línguas, né, que eu achei muito interessante também, no versículo 7, que fala do 11:7, Gênesis 11:7. Quando eles estão lá, decidem fazer uma cidade, decidem fazer uma torre para que o nome do ser humano seja engrandecido, né? Seja famoso. E não seremos mais espalhados pela face da terra. Essa é a decisão que eles tomam para construir a Torre de Babel. Aham. Aí, quando o Senhor desceu para ver a cidade e os homens estavam construindo, o Senhor disse, lá no capítulo 7, venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Eu achei interessante, eu não tinha prestado atenção ainda, porque nesse versículo 7 a gente percebe que não foi uma decisão só de uma parte da Trindade, foi a Trindade inteira, né? Vem, Uhum. desçamos e confundamos. É Uhum. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É uma decisão que me remeteu quando ele fala lá em Gênesis também, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É uma decisão unânime, né? Não é uma decisão sozinho. O que nos leva também lá a Atos 2, que quando aquelas línguas, quando descem as línguas de fogo e eles passam a falar nas línguas dos medos, dos persas, né? É como se hoje a gente tivesse um salão e começassem a falar em todas as línguas conhecidas hoje, o francês, o português, o espanhol, né? Porque Uhum. essas outras línguas para a gente ainda são línguas estranhas, começassem a falar nas línguas que são conhecidas hoje na nossa cultura, para que todos sejam cansados. E sempre é uma decisão unânime de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso me chamou muita atenção, porque eu já tinha lido várias vezes esse texto, mas não tinha me atentado, que no Uhum. versículo 7 fala, venham, desçamos e confundamos. Não foi eu vou descer e vou confundir. Não foi uma decisão só, foi uma Uhum. decisão unânime. Isso me chamou Amém. muita atenção. Amém, André. Obrigada, é isso mesmo. Tem uma lição, né, para a gente aprender. Tia Raquel, Oi, eu Elaine. queria Pode falar falar. uma coisa também. E que o povo foi, né? Quando eles fizeram a torre, né? Construíram a Uhum. torre, cercaram, né, essa cidade, eles já foram totalmente contra uma ordem do Senhor. Já desafiaram a Deus, né? Porque Uhum. em Gênesis 9:1 fala assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-os e enchei a terra. E aqui na Torre de Babel, eles queriam o contrário, eles queriam ficar junto, né? Que eles não se espalhassem, né? Uhum. Então, aí é uma coisa também a gente pensar que, desde o início, né? O homem já é contra, Uhum. o coração do homem, né? Já está contra os princípios do Senhor, né? É, é verdade. Já vê que o pecado já tinha lastrado, né? Quer dizer que no dilúvio, os pecadores tinham sido destruídos, mas o pecado estava lá, né? O pecado continua no coração do homem, né? Se não tiver o Senhor Jesus, continua. É isso mesmo, Helene. Muito bom. E aí, meninas, alguém mais? Vamos então, né? Começar, recomeçar, né? Continuar. É isso mesmo que a Adélia falou e a Elaine as duas falaram, né? A gente terminou, pode colocar os slides aí, Elaine, por favor. A gente terminou ali com a vida de Noé, a gente viu como que Noé, ele era uma pessoa justa, vivendo numa geração corrupta, como ele não se contaminou. Fala ali que Noé achou graça diante de Deus, é a primeira vez que aparece essa palavrinha, graça, e a gente vê como é que como que ele conseguiu manter firme na ordem de Deus, construir a arca, era uma coisa tão fora, né,
do que eles estavam acostumados, as pessoas deviam ridicularizar Noé, né? Deviam falar um tanto de coisa. Que bobagem é essa? Você está fazendo isso, né? Você está ficando doido, você está ficando louco, mas ele continuou firme, porque a palavra de Deus estava guardada no coração dele. Deus tinha falado, então aquilo para ele que era a âncora da vida dele. Então não importava o que as pessoas falassem em volta, porque a palavra de Deus era mais importante para ele, era única, né? Foi diferente lá com a Eva. Então, nós vimos como que a palavra é importante, como que isso guardou a vida de Noé e da família dele de passar por aquela. Ele passou pelaquela catástrofe, mas ele passou dentro da arca. E a gente viu também como essa arca ela representa o Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto estava acontecendo mesmo aquela catástrofe na terra, Noé e a família dele estavam guardados dentro daquela arca, naquela arca. E nós vimos como que eles estavam seguros ali, porque ali fala claramente que Deus tinha fechado aquela porta. E a gente viu lá em Apocalipse aquele versículo que fala: aquilo que Deus fecha, ninguém abre, aquilo que Deus abre, ninguém fecha. Então, eles estavam guardados ali pelas mãos de Deus. E assim é a nossa vida hoje. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a nossa vida está guardada pelo Senhor. Está guardada nas mãos do Senhor. Essa é a segurança que nós temos. Louvado seja o Senhor por isso. Porque Ele é a nossa arca. Então, o mundo, realmente nós, cristãos, nós não estamos aguardando o colapso dessa terra. Nós estamos aguardando a volta do Senhor. Nós estamos guardados na mão dele. Isso não significa que nós não vamos passar tribulação. Sim, nós vamos passar tribulação. Jesus falou que a gente iria passar, mas ele está nos guardando. Nada toca na nossa vida se não tiver a permissão dele. Nós estamos, então, dentro dessa arca, assim como Noé estava, né? E aí, então, logo que eles saem dali, a primeira coisa que eles fazem é edificar um altar ao Senhor. E o altar, no Antigo Testamento é altar, no Novo Testamento é a cruz. Então, o altar é uma consagração ao Senhor. E isso foi uma coisa muito linda da família de Noé. Foi a primeira coisa que eles fizeram, foi esse altar e sacrificaram um animal ali, porque eles sabiam que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? E aí, então, Deus faz aquela aliança lá em Gênesis 9, de 8 a 13, e aí depois a gente vai ver os descendentes de Sem. Depois acontece um fato na vida de Noé, né, que ele se embriagou, a gente conhece bem esse fato, e aí, então, tem aquela história toda, né, que Cã viu a nudez do pai, mas Sem, Jafé, cobriu a nudez do pai. E isso também é uma lição para nós sabemos disso, que muitas vezes o nosso papel com relação ao nosso irmão é cobrir a nudez dele. E nós, muitas vezes, né, a gente parece que expõe a nudez do nosso irmão, ou a fraqueza do nosso irmão, é nesse sentido figurado, né, não estou falando no sentido literal. Então, é outra lição que nós aprendemos aqui. E Deus faz, então, uma aliança, e ele coloca o arco-íris, né, provavelmente esse arco-íris já existia, né, já havia acontecido. Eu não sei, sim ou não, porque umas pessoas falam que não tinha havido chuva na Terra, parece que não tinha havido chuva ainda, né, que subiu um vapor. E aí Deus coloca esse arco-íris, e que a gente tem esse arco-íris até hoje. Esse arco-íris, então, é um sinal dessa aliança de Deus com a terra, dessa aliança de Deus com Noé. Deus falando que não ia destruir mais a terra com água, e que havia as estações, e havia o sol, a lua, etc., né? E então, queridos, a gente vai ver logo os descendentes de Sem, que ele está lá em Gênesis 11, 10 a 30, né? Que a gente não vai ler, porque é um texto grande. Mas é o seguinte, a palavra de Deus, ela não está focada assim, em contar os detalhes da história em si. Vocês veem que lá em Gênesis fala que Adão e Eva tiveram Caim, Abel e Sete. Não fala dos outros descendentes. Com toda certeza, eles tiveram outros filhos e filhas. Mas a palavra de Deus vai focar naquilo que é o propósito de Deus. Então, aí nós vamos ter a descendência, nós até falamos, né, da descendência de Caim, que não tinha quantidade de anos das pessoas, mas como a descendência de Sete tinha. Então, Noé veio da descendência de Sete. Então, nós vamos ver desde o princípio duas
duas correntes. Uma corrente do caminho que não leva a Deus, o caminho das pessoas que são rebeldes a Deus, e o caminho das pessoas que são obedientes ao chamado de Deus, desde ali do início. E aí a Bíblia vai focar exatamente nessa descendência daqueles que são obedientes ao Senhor e de onde viria, como veio, o Salvador. Então, ali vai focar, então, agora na descendência de Sem, que Jacó, Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé. E aí, a Abraão vai vir dessa descendência de Sem, e aí, a partir de Abraão, como nós vamos ver, a história é como se começasse o propósito de Deus se desenrolar aqui na Terra. É claro que foi desde antes, né? Mas aí Deus vai começar a trabalhar no propósito dele de uma maneira mais, como a gente fala, uma maneira mais firme, né? Ali, a partir de Abraão, ele vai escolher um homem, depois uma família, depois uma nação, e nós vamos ver como que o propósito de Deus vai caminhando, né? Até lá no Apocalipse. Então, por isso que a gente não vê muitos detalhes com relação à história. Pode passar aí para nós, Elaine, por favor. E aí, então, a gente vai ver um pouquinho da Torre de Babel, como a Adélia já falou, que é lá de Gênesis 11, 1-9. Essa torre aconteceu lá na planície de Sinar. Presta atenção, é muito interessante isso, e vocês podem olhar o mapa depois, que é na região da Babilônia, por isso que chama Babel, que significa confusão. Então, queridos, desde o início, Babilônia e o povo de Deus, eles são antagônicos. Então, são 2 caminhos distintos que vão caminhar até Apocalipse 17, 18, quando é a destruição total da Babilônia. Vocês podem observar, quando Israel estava forte, Babilônia estava fraca. Quando Israel estava fraco, Babilônia estava forte. Então, ali, logo que o povo saiu do Egito, vocês lembram da capa de Acã? Era a capa babilônica. Sempre a Babilônia, como a gente pode dizer assim, um caminho do inimigo tentando frustrar o caminho de Deus, coisa que ele nunca vai conseguir. Depois a gente viu como que o povo de Deus foi levado para a Babilônia e ficou cativo ali, né, naquele lugar. Então, é importante a gente ver também essa parte geográfica também. Hoje, aquele lugar da Babilônia é exatamente o Iraque. O Saddam Hussein começou a querer reconstruir ali aquela cidade, até quando eu nunca fui lá, mas as pessoas que vão falam que realmente é um passeio turístico, tem lá. Ele começou a reconstruir com os tijolos, com o nome, se não me engano, é o nome dele, porque quando Nabucodonosor reconstruiu a Babilônia, depois nós vamos ver bem mais para frente, quando a gente estudar Daniel, talvez, foi uma edificação assim, estrondosa, uma coisa assim, foi uma maravilha, né, do mundo, porque foi uma construção tão elaborada, tão pensada, que eles nunca acharam que a Babilônia ia ser invadida um dia, não tinha condição. Mas como a palavra de Deus está por cima de todas as coisas, a Babilônia caiu mesmo naquela época, diante do reino persa, né, Medo-Persa. E depois nós vamos ver no final como essa Babilônia, então, que depois a Babilônia se transforma no sistema do mundo, não é propriamente a cidade lá, né, do Iraque, se bem que eles têm se reestruturado, já vem reestruturando vários anos, né, mas a Babilônia, então, depois ela se transforma no sistema do mundo, que é o sistema que nós vivemos hoje. Porque o povo de Deus, quando foi para a Babilônia, quando eles estavam em Israel, eles eram fazendeiros, né, cultivavam a terra, criavam animais. Depois que eles foram para a Babilônia, eles aprenderam o comércio. E eles, então, se tornaram os maiores comerciantes do mundo, esse povo de Deus, né? E aí a gente começa a ver a mistura do sistema do mundo com as coisas de Deus, infelizmente. Então, esse pessoal é o que a Adélia falou, eles resolveram o que a Adélia falou e a Elaine, né, falaram, que eles resolveram construir essa cidade contra a vontade de Deus, se reuniram para construir essa cidade. O objetivo deles não foi fazer um altar para adorar a Deus, mas foi fazer uma torre que chegasse até o céu.
E daí, então, é como se eles estivessem enaltecendo a eles mesmos, a figura deles mesmos. É o humanismo, né? Eu, em primeiro lugar, tudo é para mim, tudo sou eu tenho que ser feliz, não importa o que aconteça com os outros. Então, isso é o espírito da Babilônia. E eles construíram aquela torre. Então, tentaram, né, começar a construir aquela torre. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção também, uma curiosidade, que eles construíram aquela torre com tijolos. O tijolo é feito do barro, né, o homem que faz. E Jerusalém é construída com pedras. As pedras são coisas que já estão na natureza, que o Senhor criou na natureza. Não tem muita manipulação do homem. Tanto quando o templo foi construído, fala que não se ouvia machado, martelo dentro do templo, era tudo encaixado, né? E Babilônia ela é construída com pedras, é diferente. Olha como é que já é diferente daí, né? E então essa foi essa rebelião contra Deus, e aí nós já falamos que através de todo o Antigo Testamento, a Babilônia e Israel, eles é como se fosse, eles são opostos um ao outro, né? Hoje a gente vê a situação lá de Israel cercada, Iraque, Irã, ali todos aqueles povos em volta, aqueles povos árabes, todos contra Israel. Isso é profético, né? E aí, então, a gente vê que Irã, uma das coisas que o povo, os líderes do Irã falam é que eles querem riscar Israel da face da terra, mas nós sabemos que eles não vão conseguir, não porque Israel hoje é apenas uma nação. Infelizmente, eles não cumpriram o propósito de Deus espiritualmente, eles cumpriram só com relação à nação. A maioria lá é ateu. Nós sabemos que tem alguns irmãos que são israelitas, né, judeus, convertidos, né, ao Senhor, são nossos irmãos, eles são nossos irmãos, mas a maioria lá é ateu, mas como Deus fez uma aliança com Israel, ele não quebra a aliança dele, ele vai cumprir essa aliança até o final. Então, nós sabemos que o Irã, o mundo inteiro não vai conseguir destruir Israel, porque o Senhor tem uma aliança com Israel. E aí, então, lá em Gênesis 11, foi aquilo que a Adélia falou, e a Elaine falou também. Gênesis 11, Deus dá várias línguas. Isso é muito lindo, queridos, que Deus dá várias línguas como expressão do seu julgamento. Mas no Novo Testamento, lá no capítulo 2, o Senhor dá várias línguas como expressão da sua graça. Quando o Senhor reúne um povo, é diferente quando o homem reúne o povo. Então, quando o Senhor reuniu o seu povo como igreja, quando o Senhor reúne o seu povo como igreja, é diferente quando o homem reúne o povo sem Deus. E depois, que é mais lindo ainda, lá em Apocalipse 7, nós vemos que todas as línguas, elas estarão em volta do Cordeiro, adorando o Cordeiro, todas as línguas. Isso é muito lindo, a gente podia olhar lá em Apocalipse, porque o Gênesis é o início, mas Apocalipse é o final de todas as coisas. Então, como nós falamos, o inimigo não quer que a gente leia esse livro, mas nós precisamos ler, porque aqui está o nosso futuro, né? O nosso futuro não é a besta, não é o anticristo, nada disso. O nosso futuro é reinar com o Senhor Jesus. Por isso nós precisamos ler para conhecer o nosso propósito, né? O nosso propósito, não, o propósito de Deus na nossa vida. Então, vamos lá, em Apocalipse 7. Ah, deixa eu ver. No Apocalipse 7, 9. Alguém quer ler aí para nós? Depois dessas coisas vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com alta voz, com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono, ao Cordeiro pertence a salvação. Aleluia. Então, a gente vê, queridos, que isso aqui, essas palmas significam vitória, né? Então, depois, como que vai terminar tudo isso? Como vai terminar essa Babel que o homem quis construir contra Deus, né? Vai terminar dessa forma. Todos os povos, tribos, todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do Cordeiro, dando glórias a ele.
Isso é uma coisa muito maravilhosa. É dessa forma que vai terminar isso, né? Louvado seja o Senhor por isso, por esse caminho que o Senhor Jesus Cristo abriu. Então, queridos, isso é uma coisa muito linda. E nós precisamos prestar atenção nisso. Graças a Deus por isso, né? E aí, então, alguém quer falar alguma coisa dessa parte? Até porque nós vamos entrar agora em Abraão. Ou mesmo Abraão, Márcia, se você quiser falar, ou alguém quiser fazer alguma menção aí para trás. De Abraão, como que Deus, né? O que me chamou a atenção, eu vi algumas coisas, mas assim, eu vou tentar focar uma coisa só, né? O que me chamou a atenção é como a relação de Abraão conosco, né? Vamos começar por aí. Mas como que Deus chamou Abraão um idólatra, né? De uma terra idólatra, né? E, e um arameu, né? Que ele era arameu. E como que Deus não foi escolha de Abraão, não foi por aquilo que ele era, mas aí o Senhor já mostra a graça dele, assim como ele mostra para nós. Não é por nós, ele nos chama pela graça dele, né? E ele, imagina, eu fiquei pensando na hora que eu estava lendo aqui, como que o Senhor aparece para ele e fala com ele. Imagina um cara idólatra, né? Vivia naquele meio com tantos deuses ali, e como que Deus olhou para ele? Isso chamou muito minha atenção, porque a gente trazendo para nós é a mesma coisa. É como você falou, Raquel, no princípio, no primeiro dia, Gênesis, a gente vê em Gênesis o início de tudo, né? E aí a gente vê a graça do Senhor na vida dele e a obediência, lógico, depois, como que ele obedeceu. Porque isso chamou minha atenção, porque ele era um homem rico, né? E não sei qual Deus que ele adorava lá, não sei, né? Era um homem rico e tinha suas posses e tudo mais, mas ele, quando olha a voz poderosa do nosso Deus, quando Deus falou com ele, ele largou. Ele largou. É lógico que foi. A gente não vou nem falar de Ló aqui, né? Mas ele deixou isso e foi. Ele obedeceu. E lá nesse trecho de Gênesis 12 até de até o 7, eu acho, o Senhor, nos primeiros versículos, o Senhor não só chamou Abraão não só obedeceu, mas o Senhor de cara já colocou as promessas. As promessas. E isso para mim chamou muita atenção, né? Ele fala: eu farei de você, primeiro, né? O 15:2, eu farei de você uma grande nação. Meu Deus, a Sara era estéril, né? Ela era estéril. E ele creu. Isso me chamou. Toda vez que a gente lê, a gente vê alguma coisa nova, mas isso me chamou a atenção. Depois ele falou: eu abençoo. A segunda promessa, eu abençoarei você. A terceira promessa, eu vou engrandecer o seu nome, né? Ainda no 2, né? Uhum. A quarta promessa, ser uma bênção, seja uma bênção. A quinta promessa, em vocês serão benditas todas as nações da terra, o versículo 3. A sexta promessa, eu abençoarei os que te abençoarem. E a sétima, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoará. Então, essa obediência dele sem ter uma visão do que ia acontecer, né? Ele creu. Então, isso são duas coisas que me chamou assim mais atenção nessa lida agora. Ele creu, né? Uhum. Apesar de toda a idolatria, ele largou e creu.
né? É como o poder eficaz da palavra do Senhor, é como na criação o Senhor falou e aconteceu. O Senhor falou Amém. com ele e aconteceu. Ele obedeceu, não tendo esperança nele mesmo, porque como uma nação, se ele não, a Sara era estéril, mas ele foi. Tá certo que teve esse processo até ele separar de Ló, né? Mas ele obedeceu. E a segunda coisa que me chamou a atenção, você me desculpa se estiver fora de ordem aí, que me chamou a atenção foi que quando Moisés escreveu, né? Isso foi o relato de Moisés, né? O Pentateuco aí. Mas quando Moisés escreveu isso tudo, isso foi um irmão. Eu li que foi um irmão que comentou isso. É, ele quis mostrar para o povo, para os israelitas, quase 1 milhão ali na travessia, quando eles iam atravessar o Jordão, né? Ele quis que eles tivessem essa visão do princípio, desde o princípio, porque eles iam precisar da fé de Abraão para continuar, né? E eu achei isso muito. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca Uhum, tinha dado essa ré, essa uhum, e pensar que Moisés já estava preparando, né, o povo para lembrar para eles a história de onde eles vieram, né? E o que eles teriam pela frente, eles iam precisar da mesma fé e da mesma obediência, né? Então, assim, é só um resuminho aqui, mas né, depois a gente vê é. outras coisas. Mas, assim, isso chamou muito a minha atenção, na vida dele, né? Amém, Márcia. É isso mesmo, né? É isso mesmo. A base da vida de Abraão é fé mesmo, né? A primeira vez que aparece mesmo também fé, né? Abraão creu em Deus, é ali com Abraão. E aí, pode passar, Elaine, por favor. Mas é isso mesmo, Márcia. Obrigada. Então a gente vê Deus começando a cumprir o propósito dele, né? E aquilo vai daqui, é como se começasse uma história, uma nova história agora com Abraão. E a gente vai ver, como a gente já Raquel, falou, oi, pode falar, só Virginia. um minutinho. É, vendo a Márcia falar sobre Abraão aí, é impressionante como a gente traz isso para a vida da gente, né? Para o nosso cotidiano. Hum, Como Abraão foi escolhido por Deus, que como ele era um idólatra, adorava outros deuses, Deus foi e trouxe ele. Como eu creio, eu acredito que Deus traz todos nós para ele. Aí o importante é a gente ter a fé e cumprir o que Deus determina para nós. Eu achei isso muito interessante. Isso tem muito a ver com a minha experiência de vida cristã. uhum. Amém. Isso mesmo, Virginia. Com a nossa, acho, creio que a experiência de todos nós, né? Como é que o Senhor nos chama, né? É isso mesmo. Pode passar, Elaine. Realmente, quando a gente vai ver aqui que nós falamos que marca um novo começo na história, né? A vida de Abrão. E eu coloquei Abrão porque o nome dele foi mudado mais para frente, né? Abraão, né? Mas agora é Abrão ainda, né? Ele era descendente de Sem, e é isso que você falou aí, Virgínia. Deus chamou Abraão para ir para Canaã, mas acima disso tudo, Deus chamou Abraão para vir para ele, Deus, né? Não era, né, a primeira coisa não era ir para Canaã, mas Deus chamou Abraão para Abraão pertencer a ele, porque Deus ia começar ali, através de Abraão, ele ia começar a cumprir o propósito dele, de trazer Jesus, e isso é muito interessante. Ele era descendente de Sem, como a gente falou, porque aí a Bíblia foca lá na genealogia de Sem, e Abraão era de Ur dos Caldeus, como a Márcia aí falou, é a cidade do nascimento dele. Essa é interessante, queridos, porque essa está falando os caldeus é ali naquela área mesmo da Babilônia, onde foi construída, mais ou menos ali naquela área, onde foi construída a Torre de Babel, tudo era mais ou menos ali. Eles eram muito adiantados na matemática, na astronomia e muitas coisas. Eles eram muito adiantados. Quando a gente fala dos povos antigos,
Às vezes a gente menospreza o conhecimento deles, mas eles eram muito evoluídos nessa área. Desculpa, principalmente na matemática. E eles tinham tantos deuses, tantos deuses, tantos deuses, porque eu lembro do irmão, quando deu esse estudo, que eu estou baseando aqui, irmão Christian, ele falava que eram tantos deuses que para eles, para hoje, eles saberem a quantidade de Deus, eles tinham que lançar no computador e fazer um programa lá especial de tantos deuses que tinham lá nesse lugar. Mas acontece que quando Deus apareceu, nosso Deus, o Deus verdadeiro, apareceu para Abraão, aqueles outros deuses se transformaram em vela. É como se tivesse uma luz muito forte, e aí, então, agora as outras luzes não fazem diferença nenhuma. Você tem uma luz muito forte, acender uma velinha, não faz diferença nenhuma, né? Embora aqueles outros deuses não fossem luz de forma nenhuma, mas é uma comparação, como se acontecesse assim. E aí Deus chamou, então, Abraão de Ur dos caldeus. Está lá em Atos 7, 2 a 4, vão abrir aí. E, aliás, já está aqui, né? Quando Deus fala, primeiro, Abraão saiu com o pai dele, que era Terá, né? E aí, então, eles foram para Arã, pararam no meio do caminho. A Elaine até colocou um mapa aí, nós vamos ver. Ela parou no meio do caminho lá, em Arã, e Abraão ficou ali até o pai dele morrer. Deus tinha falado: olha, sai da tua terra e da tua parentela. Então, isso aí, Abraão ainda estava ligado lá ao pai dele, à família dele, né? E Abraão sai de Arã, ainda sai com Ló. E aí, então, Abraão chega lá em Canaã, nós vamos ver para frente. Aí Deus chamou Abraão lá de Arã. É o que está no capítulo 12, versículo 1. Diz Senhor Abraão: sai da tua terra, foi isso aí que a Márcia já leu. E Deus faz aquelas promessas para Abraão, né? E depois, então, Abraão e Ló separam-se. Depois que Abraão e Ló eles separam, aí Deus começa a falar com Abraão e começa a mostrar o propósito dele para Abraão. É muito linda a maneira que Deus faz as coisas, querido. Eu fico pensando, a gente quer os negócios tão rápido, tão correndo, as coisas de Deus nunca são assim. Deus faz as coisas com sabedoria, no tempo certo, né? A gente fica pensando, Raquel, nossa, mas por que que você não fez tudo para frente, né, tal? Não, pode falar, Márcia. olha que linda, essa parte é linda demais. Eu lembro direitinho quando. Lembra aquela época que o irmão Christian fazia, a gente nos instruiu a fazer a leitura panorâmica, que a gente lia a Bíblia em cinco vezes. É, E eu fui lendo Gênesis, li a primeira, assim, essa parte, né? Li a segunda, mas na última vez que isso saltou aos meus olhos, olha que como que a palavra de Deus é, cada vez uma coisa revela uma coisa nova. Enquanto Abraão não obedeceu totalmente, deixando Ló, né, que ainda ele estava carregando um rabicó, né, como eu falo, é, rabicho com ele, o Senhor não mostrou. Ele estava indo sem ver. Aí o Senhor mostra, vem e mostra a é, terra. Mostra. Isso não é lindo? é Isso é, muito, isso é a consequência de uma obediência total, né? Um desprendimento total. Olha, agora que você obedeceu totalmente, vem e é. vê. É lindo demais, não é? É isso, é verdade, é isso mesmo. Aí, Elaine, pode passar. Eu não sei se agora vem um mapa. É isso mesmo, Ana. É aí o mapa, ó, que a Elaine colocou para nós aí, tão bonitinho, olha. Aí, olha lá, o Abraão saiu de Ur, que vocês estão vendo aí, né? Naquela região da Babilônia mesmo. E aí, ele cruzou o rio Eufrates. É por isso que ele é chamado Hebreu, porque foi o primeiro que cruzou o rio. Então, esse nome Hebreu vem disso aí, é o que cruzou o rio Eufrates. E aí ele vai até Arã, ao tanto que ele viaja com o pai dele, com tudo, até lá em Arã. Arã, ele fica ali um tempo, a gente não sabe quanto tempo, mas ficou um tempo, até o pai dele morrer. Depois que o pai dele morreu, Deus aparece de novo para ele, lá no Gênesis 12, e fala: olha, vai, Deus, o meu propósito é esse, Deus não tinha mudado, não é Arã, você está só no meio do caminho, você vai chegar lá em Canaã. E aí tem outra coisa, vamos ver lá, alguém abre para nós em Atos 7, de 1 a 4, por favor. Não, aliás, de 1 a 4, não, de 2 a 4. Alguém abre e lê para nós, por favor.
Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E lhe disse: Sai da tua terra, da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. E dali, com a morte de seu pai, Deus trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Isso, aí Estevão está falando, já era lá no Novo Testamento, né? Estava falando já para os judeus ali, né? Os israelitas, os judeus. E aí, então, Abraão vai até lá e chega na terra de Canaã. Agora, uma coisa interessante, queridos, é o seguinte, que a gente não pode esquecer, que lá na terra de Canaã, a terra não estava vazia esperando Abraão, não. A terra estava com os cananeus, com os filisteus, aquele povo todo. E Abraão, então, ele montou a tenda dele ali e habitou naquele lugar, porque Deus prometeu que aquele lugar seria dele. Então, olha bem que coisa impressionante. Muitas vezes, quando Deus dá uma ordem para nós e a gente encontra dificuldades, a gente fica na dúvida: será que é isso mesmo? Será que não é? Mas veja bem, Abraão podia pensar assim: mas o que é isso, Senhor? O Senhor mandou para uma terra, que o Senhor fala que a terra é minha, mas está cheio de gente aqui, como é que é isso? Mas Abraão creu, porque ele cria, ele conhecia aquele Deus. E outra coisa, os cananeus estavam habitando aquela terra, mas o Deus da glória, o Deus Todo-Poderoso, estava com Abraão. Então ele não duvidou. Abraão, ele não viu a posse da terra, enquanto ele estava aqui na terra, com os pés aqui no mundo, antes de morrer, ele não viu. Tanto que ele comprou a sepultura de Sara. Ele não tinha um lugar que ele podia dizer: é meu esse lugar. Era a tenda que ele mudava. Inclusive, são duas características da vida de Abraão: o altar, que nós vamos ver, e a tenda. O altar é questão de consagração, que nós vimos que é o altar no Antigo Testamento e a cruz no Novo Testamento. É a consagração. E a tenda é muito claro que a tenda você pode mudar, não é uma casa, é uma tenda. Então, por isso que falei em Hebreus, que ele olhava assim, que sabia que aqui não era a casa dele, ele esperava uma outra pátria. Então, são duas características da vida de Abraão muito importantes, né? Aí pode passar, Elaine, para nós, por favor. E aí, então, nós vamos ver essa palavra, né? Deus, então, aparece a Abraão lá no 15, de novo, depois que ele separa de Ló. E aqui, se a gente for pensar na questão do Ló, né? É interessante porque Ló era o sobrinho de Abraão, era o primeiro herdeiro de Abraão. Abraão não tinha filhos, era o primeiro herdeiro de Abraão. E quando eles chegaram ali naquela campina, provavelmente era uma campina muito bonita, bem regada, a Bíblia fala isso. E aí eles tinham muito gado, muitas ovelhas, etc. Deus tinha abençoado eles muito, e aí começou uma contenda entre o Ló e o Abraão. E os pastores deles, né? E aí, Abraão, gente, eu acho tão lindo isso, porque o Abraão, ele tinha direito de escolher o lugar. Ele falou assim: não, ó, eu trouxe você, você é meu sobrinho, eu vou escolher, e você fica com a outra parte. Mas Abraão, ele não fez isso, porque ele sabia que Deus tinha um propósito para ele. Então, onde Deus colocasse ele, era aquele lugar. Aí ele fala: não, você escolhe onde você quer ficar. E isso é uma coisa muito linda, porque aí Ló olhou, né, ele olhou pela aparência, ele olhou aquele lugar todo, pensou: não, eu quero esse lugar. E ele fala claramente, eu não sei se eu coloquei esse versículo aí para frente, deixa eu ver aqui se eu coloquei. Deixa eu ver, está aqui, quer ver? Abraão fala: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, etc. Então levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que estava toda bem regada, antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Olha bem, Ló viu a aparência, e depois a Bíblia fala claramente que ele foi armando as suas tendas até chegar lá em Sodoma. E nós conhecemos bem a história de Sodoma, né? E lá no Sodoma ele já estava numa casa, ele não estava numa tenda mais. E nós sabemos o que aconteceu ali, o que aconteceu com a família dele. E o que a gente vê, queridos, é que quando Abraão teve o chamado, ele teve o chamado. Ele viu
Deus. Ele creu na palavra de Deus, mas Ló não. Parece que aquilo não alcançou o coração de Ló. Então, foi um caminho diferente que foi tomado, e a gente sabe o final desse caminho, qual que foi. E aí, então, gente, antes deles separarem, quando Abraão chegou lá, como a gente estava falando, lá em Canaã, além de ter os cananeus e os outros povos ali, havia fome naquela terra. Ora, como é assim? Deus falou que prometeu essa terra, mas está com inimigo e está com fome. Aí Abraão, ele deu umas deslizadas, né? Ele foi lá para o Egito. E a gente não vê lá no Egito que Abraão construiu um altar. Ele não construiu. Deus não falou, Deus silenciou. Enquanto Abraão estava no Egito, e ele contou aquela mentira, né? Meia verdade, meia mentira, que a Sara era irmã dele, essa história toda que a gente conhece. Deus calou, Deus não falou nada. Mas aí presta atenção. Vamos ver lá no 13. Que Abraão então volta para aquele lugar que Deus tinha levado ele. Olha que coisa linda. Alguém lê para nós no 13, Gênesis 13, lá no versículo 3. Aliás, começa do versículo 1, que a gente vai ver que ele saiu lá do Egito. 1 até o 4, eu acho. Abraão saiu do Egito e foi para Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Olha, Até peraí, Márcia, só até aí por aí. Depois, não, depois nós vamos ler o 4. É porque nós não vimos ainda, depois nós vamos ver os 4 altares que Abraão edificou. Ele edificou um altar em Siquém, logo que ele chegou na terra. Depois, o segundo altar foi esse, entre Betel e Ai, que significa o altar de separação, de consagração. E aí, ele foi para o Egito, fez aquela mentira lá, né? Passou vergonha, porque o faraó expulsou ele de lá, e ele foi exortado pelo incrédulo, e ele saiu de lá com todas as coisas, né, que Deus permitiu que ele tivesse, e aí ele volta lá para o lugar onde ele tinha feito aquele altar, que é entre Betel e Ai. Isso é muito lindo, que ele voltou para aquele lugar ali. E aí, então, nós vemos como é que, aí Deus começa, então, aí depois, então, da separação com Ló, logo depois teve a separação com Ló, e aí, então, Deus começa a falar com Abraão. E aí Deus promete novamente a terra de Canaã para Abraão, né? Lá no capítulo 13, mais para frente, né? E aí depois vem uma guerra, etc. Ló é levado cativo, isso a gente não vai entrar nesses detalhes. E aí no capítulo 15, então, Deus fala com Abraão novamente. E aí Deus fala, olha, aliás, Marta, lê aí o 4 para nós, o 13 e 4. 13, 4. Vou voltar só um pouquinho aqui, até o Isso, lugar. voltem, por favor. Olha o 3 aqui, ó. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então, ele voltou, ele se arrependeu, gente, glória a Deus por isso, porque Deus, ele nos recebe, ele tem paciência conosco, ele nos recebe, Amém. ele não desiste do propósito dele. Às vezes a gente fica desanimado, Senhor, não tem jeito para mim, não. Mas tem, porque o Senhor, ele não desiste de nós. Amém. Deus sabe que nós somos mesmo difíceis, somos de dura serviço, mas o Senhor vai trabalhando conosco, vai trabalhando. Mas tem um detalhe, o Senhor, ele não força, ele não nos força, queridos. O Senhor, ele vai com amor, ele não arromba a porta da nossa vida. Ele espera a gente falar com ele, Senhor, estou pronto, eu quero. Ou então, eu quero querer. Eu não quero não, mas eu quero querer. Ele espera isso. Então, aí a gente vê como que coisa maravilhosa isso aí, né? E aí, então, no capítulo 15, aí Deus fala de novo com ele, olha que coisa linda. Lá no capítulo 15, versículo 1. Depois, alguém lê para nós, por favor.
Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão. Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Amém, Jesus. Pode continuar. Continua? Continua. Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possui é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, o servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Olha só. Até aí tá bom. Olha que coisa linda. Deus primeiro tirou ele da tenda. Sai aí desse lugarzinho que você está, dessa caverna que você está, e vem aqui para fora, para você ver o que eu estou prometendo para você. É isso que Deus faz conosco. Sai daí dessa caverna. Ele faz isso conosco no nosso coração. Sai daí onde você está olhando só para você, para o seu umbigo, para suas coisas. Sai daí e vem aqui para fora. Olha para o céu, levanta os seus olhos. Não explicou, não, né? Tira os olhos de você e levanta os seus olhos para o céu. E aí, então, Deus fala que as estrelas do céu, se você pode contar. E depois Deus fala também como a areia do mar. Ninguém consegue contar os grãos de areia, queridos, né? E nem as estrelas do céu. Nós sabemos que Deus chama as estrelas, cada uma pelo seu nome. Sabendo que tem milhões de estrelas em cada galáxia, são milhões de galáxias, e Deus conhece tudo. Mas quando Deus fala isso, nós sabemos que Abraão é o nosso pai, pai dos cristãos e pai dos judeus também, dos israelitas, né? E aí nós sabemos que essa descendência de Abraão são as estrelas do céu, que são os cristãos, somos nós. E da areia do mar são os judeus mesmo, nascidos lá em Israel, os israelitas, né? Então são duas descendências importantes que Abraão tem. E aí então Deus promete para ele. E aí está essa importância, olha bem. E aí Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. É a primeira vez que aparece a palavra crer. E aí nós já falamos sobre isso. Quando tem a primeira vez que aparece, cita uma palavra, o Espírito Santo, ele é cuidadoso. Então, se a gente quer saber o que significa fé e crer, nós temos que ler isso aqui e saber a ideia disso aí. Não é só um sinônimo ali no dicionário, mas é uma história. Então, queridos, isso é muito importante. Então, se você quer saber o que é fé para Deus, é isso aqui. É Abraão crer naquilo que ele não está vendo. Ele já estava velho, Sara era estéril, Sara já estava velha. Não tinha mais a força do braço dele para ele ter uma descendência. Já tinha zerado todos os esforços dele. Mas ele creu. Ele creu que ele conhecia aquele que estava falando com ele. Então, isso é a fé. Então, aí Deus faz uma aliança incondicional, né? Que a gente pode ir lá em Hebreus 6,13. Alguém lê para nós, por favor? Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Isso é muito lindo, né? Nossa vida, não tinha ninguém, porque quando você fazia uma aliança, tinha que ser, se são duas pessoas, normalmente eles até cortavam os pulsos, assim, e o sangue de um passava para o sangue do outro. É igual hoje a gente tem as assinaturas no cartório, naquela época não tinha cartório, né? Então era assim que eles faziam a aliança. Mas uma das maneiras de fazer aliança também é o que vem para frente, que depois as irmãs podem ler. Eles partiam o animal no meio, colocavam as duas bandas, e aí então eles passavam entre esses animais. Era uma aliança de sangue mesmo. E Deus fez essa aliança com Abraão. Abraão partiu os animais no meio, só que quem andou no meio daqueles animais foi só a tocha de Deus. Abraão dormiu. Abraão não fez nada. Nada, nada, nada. Isso é muito interessante, queridos, porque é exatamente o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. O Senhor Jesus Cristo fez tudo ali na cruz por nós.
Nós somos salvos pela graça. Quando a gente vê lá Adão, Deus fez Adão dormir e tirou uma costela, né? Fez uma cirurgia indolor no Adão para ter a Eva. Mas o Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu ali na cruz, e aquele soldado feriu o lado dele, saiu água e sangue, ali como fosse o nascimento da igreja, a mesma figura ali de Adão e Eva, e uma figura muito parecida com essa aqui, com essa aliança de Deus. Abraão dormiu e só a tocha de Deus passou ali no meio daquele sacrifício. Isso é algo muito lindo, é uma figura muito linda, né? Então, eu não sei se nós lemos Hebreus 6:13, a gente leu? Alguém lê para nós, por favor. Já leu, tia. Ah, já leu? Leu. Ah, você acabou de ler aí, né, Elaine? Uhum. Desculpa, estou voando aqui. Então, olha bem, que então, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a ele, Deus empenhou a palavra dele. A nossa salvação, queridos, é empenhada pela palavra de Deus. Como a gente pode ter dúvida de alguma coisa assim? Como a gente pode ter dúvida da palavra dele? Foi empenhada, foi uma aliança de sangue que o Senhor Jesus fez ali na cruz, pela sua vida, pela minha vida, pela igreja. E nós estamos aliançados nisso aí. Como o Senhor pode quebrar essa aliança? Ele não quebra essa aliança. Depois nós vamos ver que Abraão pecou novamente, né? Mais para frente a gente vai ver. Ele colocou a vida da Sara em risco, como colocou lá também no Egito. Ele novamente ele teve que voltar de novo para poder se reconciliar com o Senhor. E é quando ele fez os altares. Eu não sei onde está, onde eu coloquei os altares. Acho que está lá mais no finalzinho. Nós vimos, então, eu vou falar aqui só rapidamente, que acho que tem mais, nós não vamos conseguir terminar, eu achei que a gente ia terminar a vida de Abraão, mas a gente não vai conseguir. É bom que até dá um tempo, assim, das irmãs lerem um pouquinho essa história e ver como que o Senhor nos fala, né, através dessa história, assim como as meninas todas falaram aí, né, Elaine, a Virgínia, a Márcia, a Adélia. Então, irmãs, vamos ler e vamos ver o que o Senhor coloca no nosso coração, porque a história de Abraão é a nossa história também. E Deus, então, Abraão fez 4 altares. E a gente vê isso, como que o altar, ele significa consagração. Ele fez o primeiro altar lá em Siquém. Logo que ele chegou, ele fez um altar lá em Siquém. Está lá em Gênesis 12:7. Não precisa passar, não, Elaine, depois nós vamos ver isso novamente na próxima sexta-feira. Gênesis 12:7. Alguém lê para nós. O Senhor apareceu a Abraão e disse: Darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Raquel, Oi. é interessante, é uma coisa que um irmão também fala, mas assim, nós temos que julgar todas as coisas, né? Mas ele fala que foi o primeiro culto, né, numa terra estranha, né, onde se cultuavam também outros deuses. Mas foi ali uma maneira também, além de consagração, que o altar significa, mas de Abraão manifestar a sua fé, Uhum. a sua posição diante daquele ambiente estranho que ele estava, né? Então, ele usou essa palavra, foi o primeiro culto na terra, né, culto nesse sentido, né? Eu sei. Não, eu acredito que é isso mesmo, Márcia. Eu acho que é uma. Esse altar é um altar de revelação. Deus se revelou a ele, e realmente, quando ele pôs o pé lá, a primeira coisa que ele pensou foi exatamente isso: fazer esse altar para o Senhor. Não foi como lá Babel, né? Construir uma torre. Foi para colocar realmente como se falasse assim, agora essa terra é de outra pessoa. Já era, né? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, mas ele estava tomando posse, porque nós entregamos essa terra para o inimigo, como nós já falamos, lá no Éden, né? Mas o Senhor está comprando aquilo ali novamente, o Senhor Jesus comprou, né? Com o sangue dele, é isso mesmo. O segundo altar dele tá lá, foi em Betel, foi aquele que a gente leu, né? Lá em Gênesis 12:8, ele fez outro altar. Alguém lê para nós aí, por favor.
no mesmo lugarzinho. Dali continuou até o monte ao oriente de Betel, onde armou sua tenda, ficando-lhe Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Também ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Isso, aí ele armou a tenda dele. Agora é interessante a gente ver como é que a Bíblia é cuidadosa, o Espírito Santo é cuidadoso. Ele coloca entre Betel. Betel significa. O que significa Betel? As irmãs sabem. Casa de Deus, né? Agora, Ai, sabe o que Ai significa? Montão de ruína. Então, esse altar é um altar de consagração, são os dois caminhos. Ou é a casa de Deus, ou é o mundo, que é um montão de ruínas. E Abraão construiu a tenda dele ali. E foi um altar, então, de consagração. E aí, o terceiro altar de Abraão é o altar da comunhão. É no. Eu não coloquei aqui, deixa eu ver. Ele volta, depois a gente viu que ele voltou lá nesse altar de Betel. E aí, deixa eu ver onde está esse aqui. Eu não anotei a referência. Deixa eu ver onde que foi. Bom, é mais para frente, eu não vou perder tempo assim para poder achar aqui, eu esqueci de anotar o lugar. E o último altar nós sabemos. Altar, esse terceiro altar foi em Hebrom que Abraão fez. Hebrom significa comunhão. Então é um altar de comunhão. E o quarto altar nós sabemos muito bem, foi quando Deus pediu para ele imolar o filho dele, Isaque, né? E aí então é no Monte Moriá, onde é que foi construído o templo depois, né? Então, esse é o altar de adoração, foi o último altar que Abraão construiu para adorar o Senhor. Cada altar desse tem um significado muito importante, a gente sabe disso. O altar é como se fosse a cruz do Novo Testamento, é aquilo que nós falamos, ele não nos força. A gente vai para o altar, assim como Paulo fala ali em Romanos 12, 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, em primeiro lugar, porque o sacrifício vivo, ele, é claro, ele não está morto, né? O morto você põe lá e fica lá, mas o vivo, ele pode pular fora. Então, Deus quer um sacrifício vivo, da nossa vontade, isso é a consagração. Então, o altar significa isso, é a cruz do Novo Testamento. Por isso que Jesus falou, cada um tome sua cruz e siga-me. Né? E essa cruz significa, queridos, é o nosso eu, a nossa vontade, não a minha vontade, Senhor, mas a tua. Então, isso é que é a cruz. Então, queridos, é uma parte só, achei que a gente ia terminar a vida de Abraão, mas a gente não conseguiu, né? Então, as irmãs vão ler essa parte, alguns capítulos aqui de Gênesis, e para a gente terminar esse compartilhar na próxima sexta e caminhar mais um pouquinho. Eu queria abrir aí se alguém quer falar alguma coisa, nosso horário já está um pouquinho adiantado, mas se alguém quiser falar, compartilhar, acrescentar ou discordar, né, as irmãs ficam à vontade. Tia Raquel, eu sempre vejo a história de Abraão como um incentivo, né? Um incentivo para nós mesmos, porque a história de Abraão, claro que a gente não viveu as coisas que Abraão viveu, mas a primeira vez que eu vi pregar de Abraão é como se fosse assim, o irmão falou que ele obedeceu, ele creu, e sim, mas ele não creu de pronto. Ele saiu de Ur dos Caldeus, parou em Harã, ficou um tempo em Harã. Depois, quando ele foi sair, ele levou Ló, que depois se tornou um um estorvo, né, na história dele. De Ló descendeu os Moabitas e os Amonitas, né, que foi um povo contrário a Israel durante toda a história de Israel. Aí ele usou uma expressão na época que me marcou muito, me marca até hoje. É como se Deus nos chamou e nós saímos, nós obedecemos e saímos, mas é como se a gente saísse arrastando aí nos pés na lama. É isso mesmo. A lama para desgrudar dos nossos pés, ela demanda tempo, mas o Senhor não desistiu de nós. Então, a gente também não pode desistir da gente. Porque às vezes a gente cai, a gente peca, a gente cai em contradição, mas o Senhor não desiste da gente, assim como ele não desistiu de maneira nenhuma de Abraão. Se nós estamos aqui hoje é porque Deus não desistiu de Abraão.
assim como ele não desiste de nós hoje, né? Isso tem que ser assim um refrigério para a nossa alma, um consolo, um incentivo, para que a gente realmente se apegue ao Senhor, tenha os olhos postos nele. Amém. É isso Sim, mesmo, assim senhora. como, Adélia, você me fez lembrar também a questão da cruz com isso que você falou, porque a cruz também não é uma morte instantânea do nosso eu. Quando a gente olha, a morte de cruz, ela era lenta, só com o Senhor que não foi, né? Até Pilatos se admirou dele ter morrido rápido, dele ter. Mas é uma morte lenta e dói, mas é uma morte lenta. Seria tão bom se, olha, tome a sua cruz, olha, de uma hora para outra, a gente já tivesse livre totalmente do nosso eu, né? Mas é uma morte lenta. Então, isso também não me faz desanimar, né? Pelo contrário, mas me faz olhar para o alvo, porque quando o senhor fala que ele é a porta e você passa por ela, né? Que é a nossa salvação, a gente não pode ficar agarrado na maçaneta, você tem que continuar, tem um caminho e tem uma pastagem que ele Uhum, providencia até a gente alcançar a coroa, né? Então, uhum. é isso, deixar esse peso para o lado de fora da porta, né? Esse eu vejo a operação nesse caminho, a operação da cruz aí, né? Cortando essa coisa aqui, né? Amém. É É, isso mesmo. a senhora comentou, né, que com Jesus foi uma morte rápida, mas tem o que eu pelo menos penso, que antigamente, quando o pessoal era condenado a morrer na cruz, eles estavam ali inteiros, né, e iam diretamente para a cruz, né, por conta de seus crimes. E com Cristo, ele foi já espancado, né, horas e horas e horas. Creio que humanamente isso contribuiu para um falecimento mais rápido devido aos órgãos mesmo, né, enfim, pode ser ali o que assim, dependendo do espancamento, pode até dar hemorragia interna, a pessoa já morre rápido, né? Pelo próprio espancamento, assim, penso eu, só para acrescentar aí. Uhum. Não, ele perdeu, já tinha perdido muito sangue, né? Mas não deixa de ser um sofrimento muito grande, né, irmãs? Queridas, é isso mesmo. Muito bom, né? Esse tempo juntos aqui. Vamos terminar com uma oração, agradecendo a Deus, né, pela misericórdia dele, pela paciência dele conosco, por tudo aquilo que ele tem nos ensinado, que a gente realmente possa assimilar essas coisas, não como conhecimento, né, queridos? Porque conhecimento tem muito, mas que possa ser uma transformação na nossa vida. Nosso amor por ele possa crescer, nosso conhecimento dele possa crescer. Então, se alguém quiser orar, terminando esse tempo, você pode abrir seu microfone e orar aí para nós, por favor. Senhor, te agradecemos por esse tempo que estivemos juntas, estudando a tua palavra, buscando a tua presença, invocando o teu nome, sabendo que tudo procede do Senhor. Amém, Senhor. Que essas verdades que foram faladas, Senhor, venham habitar na nossa mente e no nosso coração, trazendo verdadeira transformação. E que nós possamos ser alcançados por Ti, Senhor, todos os dias das nossas vidas. Abençoe, Senhor, a casa de cada uma das irmãs que estão aqui participando, que essa palavra possa ser disseminada com amor, com carinho, e que nós sejamos como Abraão, que creu no Senhor, e mesmo diante de todas as